Célia Corrêa, e nesse vídeo nós vamos falar a respeito dos requisitos da petição inicial. Eles vão estar localizados no artigo 319, lá do Código do Processo Civil. E nós vamos falar a respeito de 7 itens, que vai estar lá no artigo 319. O primeiro deles vai falar que algum dos requisitos da petição inicial é para onde que vai ser dirigido aquele processo, para qual juízo. Então, nós vamos analisar aí para qual justiça, para qual comarca, para qual juiz que vai ser competente para analisar aquele processo. Então, aqui nós vamos analisar as 5 justiças que tem a militar, eleitoral, trabalhista, federal e estadual. As 3 primeiras, elas são especializadas, ou seja, na Constituição Federal, ele diz para qual processos elas podem servir. Enquanto as 2 últimas, federal e estadual, elas são justiças comuns. Ou seja, a federal também está descrita na Constituição Federal, mas a estadual, ela tem competência residual, ou seja, tudo aquilo que não couber nas outras justiças vai para a justiça estadual. E é aí, nessas justiças, que vamos analisar os critérios de competência, que nós vamos falar posteriormente. Que o segundo requisito são os dados pessoais do autor e do réu. Vai ser analisado aí o nome, o prenome, a profissão, o estado civil, domicílio, residência, endereço eletrônico, CPF ou CNPJ em casos de empresas. Nesse daqui vai ser analisado também os critérios de competência, que são eles 5, a respeito, em razão da matéria, onde a matéria discutida vai ser analisada, se a respeito também da pessoa, se vai ser uma empresa, se vai ser uma pessoa física, a respeito da função ou cargo que a pessoa, a parte desse processo, exerce, se é o presidente da República, por exemplo, de competência profissional, em razão da função ou cargo, não, em razão do valor da causa. Então, mas esse daqui, ele vai ser analisado no próprio valor da causa, que é o item 5. E em razão da matéria, vai ser analisado principalmente no item 3 e item 4, que vai falar sobre os fatos e fundamentos jurídicos do pedido e do próprio pedido em si. E por último, a competência territorial. É nela que as partes vão se organizar, por exemplo, num contrato, né? As partes vão se organizar e vão colocar nesse contrato, olha, se algo der problema, der errado nesse contrato, a gente vai poder analisar, entrar na justiça nessa cidade aqui. Então, essa é a competência territorial. E o item 7, né? O item 6 e o item 7. O item 6 vai falar sobre as provas, e o item 7 vai falar sobre a opção de realizar ou não a audiência de conciliação e mediação. Já falei sobre as 5 justiças, e agora a gente vai falar um pouquinho mais a respeito dos critérios de competência. Matéria, pessoa, função ou cargo que exerce, valor da causa e territorial. As 3 primeiras, elas são competência absoluta, enquanto as 3, quer dizer, as 2 últimas, vai falar a respeito de competência relativa. O que quer dizer absoluta? Absoluta aqui, matéria, pessoa, função ou cargo que a pessoa exerce, é o estado que vai escolher. Enquanto no valor da causa e territorial, as partes têm voz e o estado, ele deixa de ter voz. Ou seja, aquilo que as partes decidirem em contrato, por exemplo, é o que vale. Então, a gente vai falar a respeito também do competência e perpetuatio jurisdictionis. O competência é a competência mínima. O que seria a competência mínima? O juiz, ele possui a competência mínima. O juiz incompetente, no caso, né? O juiz incompetente, ele possui um pouco de poder, que é o competência, de competência mínima. A competência mínima que ele tem é a de direcionar aquele processo que foi encaminhado para ele equivocadamente, e encaminhar para o juiz competente. Só que tem exceções à regra, que é a incompetência absoluta e relativa. A incompetência absoluta tem a ver com uma decisão que foi erradamente, que foi uma decisão colocada para o juiz incompetente nessa situação. O que vai acontecer? Vai acontecer um efeito ex tunc, que é um efeito que anula
todas as decisões do processo. Ele passa a não existir mais. E tem a incompetência relativa, que ela tem a ver aí com um vício sanável, enquanto a outra era o vício insanável. Nessa, o vício sanável, ela pode ser reutilizada, né, reaproveitada, e ela vai ter vigor se o réu reclamar na contestação. Caso ele não reclame, esse juiz incompetente, ele passa a ser competente neste processo, fixando-se nele como se fosse um carrapato. E o nome disso é o princípio do perpetuatio jurisdictionis. E a gente vai falar também a respeito da conexão litispendências e coisa julgada. A conexão, ela é quando reúne processos com os mesmos autor e réu, com o mesmo pedido e com a mesma causa de pedir. Reúne-se esses processos e tudo que tiver, reúne eles, por exemplo, tem dois, aí eles se tornam um, e aí vai ter alguma decisão que vai marcar os dois processos, ou seja, os dois vai se unir e formar um. Enquanto na litispendência, aquele assunto que já foi discutido anteriormente vai extinguir um processo anterior. Exemplo, um processo que eu ajuizei em 2022, ele já tem uma decisão, já foi julgado. Mas em 2023 eu entro de novo com esse processo. Por quê? Porque ele não saiu a decisão ainda, no tempo que eu queria, né? No tempo que eu queria. Então eu ajuizei novamente. Mas aí vai se identificar que houve aí o mesmo pedido, a mesma causa de pedido, o mesmo autor e réu. Então, ele vai extinguir esse processo que foi anteriormente, porque aquele primeiro já foi julgado, então vai se extinguir. E a coisa julgada quer dizer que o processo vai ser extinto, porque a demanda que já foi decidida de maneira definitiva, que era a mesma coisa que eu estava falando ali da litispendência. A litispendência é quando tem várias outras processos sobre a mesma coisa. Então, já que já foi decidido alguma coisa julgada na primeira, vale para as outras.